Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Siniscalchi, eu sou professora aqui do setor EAD e eu vou ver com vocês um curso bastante interessante que a gente já gravou, mas esse é especificamente para a banca Fundação Carlos Chagas. Curso de resolução de questões de português, são 250 questões da FCC que eu vou resolver todas, uma por uma com vocês. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou advogada, sou formada em Direito, enfim, sou ex-concurseira, concursada também, fui aprovada em 7 concursos públicos, né? Não por acaso estudei e prestei muitos concursos. Entre esses concursos, eu fiz parte aí da Procuradoria da República, do Tribunal de Justiça, eu passei em alguns concursos, né, concursos estaduais e federais, do Ministério Público Estadual e também do Federal, e, enfim, aquela vida de concurseiro, né, que quem já está acostumado aí sabe mais ou menos, ou sabe muito bem como é que funciona, né, a gente vai pulando de um concurso para o outro, aí até achar o concurso dos sonhos. Então, enfim, né, esse foi o caminho aí que eu trilhei. E tenho, né, também não por acaso, uma experiência bem interessante com bancas, né, porque eu desenvolvi aí a minha técnica para ser aprovada em bancas diversas, bancas diferentes, né, VUNESP, FCC, CESP, e então por aí já, né, a gente ter essa experiência é bastante produtivo para que passar para vocês não apenas, né, a teoria, porque todos esses concursos, né, lógico, a teoria é muito importante para você aprender, para você, né, se desenvolver aí na sua carreira, para você saber, né, regras de português e saber como se expressar da maneira mais adequada. Mas para concurso público, né, a coisa muda um pouco de figura. Você precisa também saber como responder, né, saber pegadinhas, saber o que a banca quer de você especificamente. E não apenas isso, também as bancas acabam explorando muito a língua portuguesa, né, essa matéria que é sempre muito importante, porque a partir daí, e você conseguindo ter um bom desempenho, né, seja com 10 questões, seja com 20, 30 questões, você pega o jeito da banca, e aí você pegando o jeito da banca, né, por exemplo, lógico, VUNESP é completamente diferente da CESP. Você pegando o jeito da banca, você consegue ver onde ela vai querer que você erre, né? Porque o objetivo dela, essencialmente, é que você erre a questão. Ela não quer te ensinar nada, ela não quer que você seja aprovado, porque quanto mais candidatos forem aprovados, né, pior fica para acontecer aí as nomeações, né, porque a gente não tem tanta vaga assim, né, e mesmo que haja desistências, enfim, todo o processo de posse, que é muitas vezes demorado, às vezes não dá conta. Então, eu acabei aprendendo na raça, né? E como eu disse, fui aprovada em 7, tomei posse aí entre 3 e 4 concursos e desenvolvi aí o meu método. Então, explicando aí como é que né, como é que foi o meu caminho, e agora eu vou passar a explicar como vai acontecer esse curso de resolução de questões de português. A gente já tem o resolução de questões de português, 250 questões da VUNESP, e também vai ter, especificamente para o concurso da CESP também, questões resolvidas da CESP. Mas, por enquanto, a gente está aqui na FCC. Eu disse meu nome, que não por acaso ele não é nem um pouquinho fácil,
E, para quem quiser tirar dúvida, meu e-mail, alessandra.professoraead@gmail.com. Também, para quem quiser, pode mandar e-mail aqui para o curso, né, contato@setoread.com.br, para tirar dúvidas também com a gente, né, mandar as dúvidas que a gente resolve todas, ok? Então, começando aqui já para explicar para vocês como a gente vai fazer e como vai acontecer esse curso, eu separei de cara uma questão, né, de 2014 aí da FCC, do Tribunal de Justiça Amapá e analista judiciário. As questões são variadas, né, aleatório, não é porque eu sou da área jurídica, né, que eu escolho, né, eu seleciono apenas questões da área jurídica, né, elas são, como eu disse, aleatórias. Então essa é de analista judiciário, área administrativa. A gente começa, né, um dos pontos iniciais, né, dos editais como um todo são classe de palavras, né, a gente trabalha aí substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, numeral, pronome, preposição, e aí a gente, poxa, mas eu não me lembro mais nada disso, professora, como é que a gente faz, né, porque eu tô com um concurso aí em vias de abrir, né? Então ele pode abrir daqui a 3 meses, ele pode abrir daqui a 2 meses, pode abrir daqui a 6 meses. Como é que eu faço para conciliar a parte teórica com a parte prática? Eu não sei se necessariamente vai dar tempo. Então vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer. Então, essa questão aqui de 2014, vou ler aqui com vocês e a gente vai tentar resolver. Que enfrentava no Olimpo, o deus da guerra, questionar a desigualdade entre os indivíduos. Um símbolo atravessou os séculos, né? Que a banca quer com isso? Não entendi nada. Fazendo-se as alterações necessárias, os segmentos sublinhados acima foram corretamente substituídos por um pronome na ordem dada em. Aqui não é exatamente classe de palavras, ele já evolui um pouquinho para a colocação pronominal. Professora, continuo não entendendo nada. Bom, por enquanto, o que a gente tem, né? Elementos do enunciado. O que ele quer? Que os elementos, os segmentos, sublinhados, que são esses aqui, né? Os trechos sublinhados, eles foram substituídos aí corretamente por. Então vamos lá. Primeiro deles, o deus da guerra. O segundo, questionar a desigualdade. E depois, atravessar os séculos. Então ele quer saber qual é o pronome adequado, né? Professora, eu não me lembro nem o que é pronome, eu não sei a diferença mais entre substantivo, adjetivo e pronome. Eu sei que isso acontece muito, eu já fui concurseira e também tenho contato com bastante, né, com diversos aí concurseiros e ex-concurseiros. Eu vou pegar o capítulo, sei lá, X do meu livro e vou estudar essa parte de pronome, mas aí a gente entra, né, cai naquela armadilha, não vou dizer exatamente armadilha, né, porque estudar teoria nunca é armadilha, mas quando a gente fala de concurso e a gente fala de toque de caixa, isso acaba ficando um pouco capcioso. Então, o que a gente faz para não, né, ter que voltar tudo e estudar quais são os pronomes, estudar a colocação pronominal e depois estudar de fato a aplicação disso na questão, porque a hora que você vai, né, que você já estudou a teoria, que você vai para a prática, nossa, esqueci tudo de novo, tem que voltar para a teoria, isso não é funcional, né, em termos de concurso. A gente tem que desenvolver uma técnica um pouco mais rápida e que não vá prejudicar vocês aí na resolução das questões. Então, o que a gente faz? Uma outra questão também, nesse mesmo sentido que eu vou explicar para vocês,
colocação dos pronomes oblíquos átonos. Então, é assim que a gente vai ver o curso. A gente começa com questões e, a partir daí, a gente vai para uma parte mais resumida, né, ou mais rápida da teoria, né? Então, como é que a gente faz? Quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nós, vós. Então tá lá. Próclise, qual era o caso de próclise? Próclise, a gente tem aí quando você não começa, né? O pronome vem aí antes do verbo. Então, uma das possibilidades com os advérbios de maneira geral. Aí a gente aproveita também ver classe de palavras. Advérbio é uma delas e advérbio é bastante cobrado em provas de concurso. Então, aqui se trabalha muito. Aqui a gente tem um advérbio e o pronome, né? Então, com os advérbios de maneira geral, ele vem antes do verbo. Então, o nosso pronome aqui veio antes do verbo, ele vem entre o advérbio e o verbo, ok? Idem na oração seguinte, talvez como advérbio, lhe como pronome e peça como verbo. Deixe a pasta onde a encontrou, né? Aqui também tem que localizar aí, né, certinho onde está o pronome, né? O a, ele tá fazendo referência aqui à pasta. Então, idem, a gente tem aqui o pronome, a gente tem aqui o advérbio e a gente tem aqui o verbo. Então, esse é o caso de próclise. Ficou bem sucinto e fácil de aplicar, né? Porque a gente faz a aplicação aí, né, de uma maneira mais viva da matéria e na hora que você está fazendo a questão. Eu estou fazendo uma questão da Fundação Carlos Chagas de 2014, de analista judiciário do Amapá. Então, eu estou vendo exatamente em que momento isso vai cair e como isso vai ser cobrado, né? Com palavras no sentido negativo, né? Não se preocupe. Então, idem, você tem o verbo, você tem a palavra no sentido negativo e você tem o seu pronome também aqui intercalado, né? Antes do verbo. Nunca se queixe, né, de ter muito trabalho. Aí a gente já aproveita e acaba estendendo para outras palavras também que têm o sentido negativo. Eu vou ter que decorar tudo. Alguma coisa a gente consegue deduzir, né? Nunca, jamais, né? São palavras sinônimas. Ninguém lhe tira do sério. Também temos aqui palavra de sentido negativo, o seu pronome e o seu verbo. Então, ele tá também aí com palavras de sentido negativo entre a palavra e o verbo. Pronomes relativos, né? O que é um pronome relativo? A gente tem o pronome e o verbo. Conhece o homem por quem se apaixonou, né? Quem, também pronomes relativos, aí fica também fácil de deduzir, né? Todos se mostraram compreensivos, também a mesma coisa. Aqui o seu pronome, o seu verbo. Mesma coisa, tudo, todos, né? A gente também consegue deduzir aquilo. Pronome demonstrativo também e o seu verbo. Com as conjunções subordinativas, né? Essas são um pouco mais extensas, mas mesmo assim não é difícil. Confesso que me tirou o sono, né? Ela introduz uma oração, é necessário que o leve à escola, né? E outras também que vão introduzir da mesma forma. Porque aí ele vai atrair, né? Porque nos perguntou, por exemplo,
você tem a sua conjunção subordinativa, você tem o seu pronome e ele vem, como é próclise, ele vem antes do verbo, né? Fazendo um treino básico aí você já consegue caminhar sozinho, né? Por quanto é uma conjunção também que as bancas adoram. FZC, VUNESP, elas adoram não apenas saber o significado, mas também, né, por qual você pode substituir, qual é o sentido que ela dá, a conjunção, enfim. Porquanto, já que... Então, a gente faz o quê? Marca as principais conjunções que são cobradas em prova. Pois, poxa, pois e porquê, né? Tem o mesmo sentido. Então, também a gente consegue fazer esse uso. Quanto, como, enfim. Estou fazendo uma apresentação para vocês, está um pouco mais rápido. Na hora da gente resolver as questões, a gente faz um pouquinho mais de calma, que não chega a ser, né, um estudo tão aprofundado da teoria, mas também ele é otimizado, ele não vai prejudicar vocês na prática, né? E isso é o que, com a minha experiência, eu acabei aí desenvolvendo. Preposição seguida de gerúndio. Gerúndio a gente sabe, né? O que é o verbo no gerúndio? Senhor, nós estaremos atendendo o senhor dentro de 5 minutos ou dentro de meia hora, né? Quem nunca recebeu uma ligação ou fez uma ligação que teve que ficar conversando com o gerúndio, porque a pessoa simplesmente sumiu. Então, uma preposição aqui, no caso, em... preposição, também a gente estuda em classes de palavras, seguida de gerúndio. Aí o seu pronome, aí, ou partícula passivadora, ou enfim, ele fica intercalado, mas ele vem antes do verbo. Estamos, né, lembrando aqui que a gente está tratando de próclise. Próclise, mesóclise e ênclise, né, são os 3 tipos de colocação. Mesóclise, intercalação do pronome. Você usa com o futuro do presente, que também é uma outra possibilidade de classe de palavras que é essencialmente cobrada em provas de concursos, né? Aí você realmente tem, a gente faz uma, né, no verbo, no assunto verbo, a gente também estende um pouco mais. Futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente do indicativo, você tem um verbo que está acontecendo agora e que te dá uma ideia de certeza, né? Como vai acontecer, desculpa, mas te dá uma ideia de certeza isso para o futuro, né? Então, por exemplo, fará, né? Ele fará a prova no próximo domingo, né? O candidato. E futuro do pretérito, ele já representa aí uma ideia de algo que aconteceria, mas que por alguma circunstância não aconteceu, né? O candidato faria a prova no próximo domingo se não tivesse ficado doente. Então, é uma impossibilidade, é um fato que aconteceu e que não traz tanta certeza, né? Então, quando você não tem essas situações de próclise, por exemplo, você tem futuro do presente ou futuro do pretérito, você vai ter essas situações aqui. O seu pronome vem parar no meio do verbo, né? Realizar-se-á seria o quê? Realizar, né? E aí você tem aqui o verbo realizar, o seu pronome, né? Mesóclise aí de meio, né? Ele vem parar no meio do verbo e o a no final, né? Então, mesóclise é quando a gente tem a intercalação do pronome aí no meio do verbo.
né? E também não por acaso, aí acaba sendo o mais... Próclise também é bastante cobrado, né? Mas próclise e mesóclise são os campeões de audiência, né? E o segurança manter-se-ia durante toda a noite, né? Aí a gente tem o verbo que é manteria, que é o futuro do pretérito. E que, por algum motivo, né, ele, enfim, não aconteceu, ele não se manteve atento durante toda a noite. Então, idem, né, o seu pronome vem parar aí no meio do verbo, você intercala ele aí no meio do verbo. Ok? Então, esse é o caso mesóclise, embora, né, quem não tem tanta intimidade com a língua portuguesa possa estranhar isso de cara, se você resolver meia dúzia de questões, ou talvez nem isso, você já consegue tirar de letra a questão da prova, né? E acertar em cheio. E a próxima é ênclise. Ênclise quando todas as outras situações, né, alguns autores trazem as possibilidades aí de ênclise, mas todas as outras situações que não são de próclise e não são de mesóclise. Mesóclise só futuro do presente, futuro do pretérito. Próclise você tem que ter advérbio, palavras de sentido negativo, gerúndio, enfim. Então, não teve, né, nenhum fator aí de atração do pronome e nenhum caso de mesóclise, você tem o quê? O caso de ênclise, que é posterior ao verbo. Né? Como eu disse, alguns autores gostam de falar em regras, mas eu acho que é muito mais prático e na prova você consegue resolver perfeitamente. Excluiu as outras, você vai cair na ênclise. Então, vou dizer-lhe que estou muito arrependida, né? Por que a ênclise? O pronome veio para aqui, ele está depois, portanto, do verbo, né? Então, você não tem aqui uma palavra negativa, não vou dizer-lhe, né? Mas, enfim, alguma palavra que exatamente antes do pronome atraia ele, você também não tem advérbio, né? Então, o que aconteceu? Você caiu, marcar aqui, não há fator de próclise, que é o uso dessas palavrinhas que a gente viu antes, nem ênclise, desculpa, ênclise é esse, nem mesóclise. O que aconteceu? Sobrou para ênclise, o verbo vem depois, o pronome vem depois do verbo. Verbo dizer, pronome lhe. Pretendeu-se construir um novo prédio. A gente já sabe, e regra básica, sempre cai em concurso, né? Isso eu assino embaixo também. Você jamais, em tempo algum, inicia uma oração com pronome, né? Então, se pretendeu construir um novo prédio, errado. Mas eu vou fazer uma licença poética aqui, né? O que acontece? Isso é na escrita, né? E os próprios gramáticos dizem isso. Quando você fala, me dá o telefone daquela sua amiga, me passa o telefone daquele professor, enfim, para não soar, né, de uma maneira quase arrogante, né? Você começar com o pronome, a gente acaba fazendo essa licença poética e utilizando o pronome antes da oração. Mas na escrita isso não acontece. Na escrita acontece isso aqui, você jamais inicia uma oração com pronome, né? Exceção, como eu disse,
me passe o telefone da secretaria. Isso a gente usa na linguagem falada. Para ela ficar mais informal, que é justamente esse o objetivo da linguagem falada. E ela, né, como eu falei, os autores fazem essa ressalva para que não, né, para a coisa ficar mais solta e não soar, né, enfim. Mas na escrita ele tem que vir sempre após o verbo. Convém contar-lhe apenas a verdade, né? Aqui o que acontece, né? Você pode ter situações em que você tem convém lhe contar quando você tem o verbo auxiliar mais o principal, e aí convém lhe contar apenas a verdade, ou, né, há também quem aceite, né, autores que aceitem você utilizar também essa situação posterior ao verbo do pronome aqui, lhe. Sei que o pronome lhe, ele também desperta um certo desespero aí de alguns candidatos, mas a gente vê o lhe com mais carinho, tá? Erros comuns, e comuns mesmo, assim, né? A possibilidade é que você tenha 3 alternativas, né? Numa questão de múltipla escolha, que você tenha 3 alternativas com erros comuns e 2 aí que podem gerar alguma dúvida. Uma delas provavelmente com próclise, a outra delas muito provavelmente com mesóclise, né? Que é a que eu falei que são as mais cobradas. Então, me diga qual o caminho mais adequado. Né? Como eu disse, professora, você falou que o pronome pode vir no início, né? Mas só na linguagem falada. Aqui, não. Na linguagem escrita tá errado. Diga-me qual o caminho mais adequado. O juiz apitou o término do jogo se foram todas as esperanças, né? A mesma coisa quando a gente tem vírgula, né? Ou alguma outra pontuação que quebre, né? Não é só o início da oração, né? Ela quebra, então, o que acontece? O pronome tem que vir para cá, após a vírgula. Foram-se todas as esperanças. Que é o mesmo raciocínio, né, de me diga qual o caminho mais adequado, só não é o início, mas também é no meio e ele é interrompido aí, né, a sequência é interrompida por uma pontuação. Então esses são os erros mais comuns, né. Eu separei uma outra questão também, mas eu vou voltar aqui para resolver e para mostrar. Essa é interessante porque ela fala bastante do lhe, né? A gente primeiro falou aí do deus da guerra, que enfrentava no Olimpo o deus da guerra. Então, quem enfrenta, né? Aí, essa história do lhe, né, de cara, a gente já aprende. O que é o lhe, né? Quando a gente usa o lhe, a gente usa o lhe para falar para falar a alguém, né? Para alguém. Para alguém, e é praticamente a possibilidade mais recorrente nas provas e que geram mais dúvida, né? Na verdade, porque ele tem a ver com regência verbal também, né? O uso do pronome. Então, por exemplo, quem enfrentava no Olimpo o deus da guerra, que o enfrentava ou que enfrentava-lhe
no Olimpo, você tem, nesse caso, duas opções, né? Primeiro, saber qual é a regência de enfrentava, né? Faz um sentido danado para algumas pessoas que estão habituadas a usar o lhe, colocar o lhe, né? Enfim, na oração. Então, que enfrentava ali no Olimpo, né? Enfim, o rei enfrentou-lhe as ambições do exército, enfim. Mas o verbo enfrentar, né? A polícia, por exemplo, enfrentou os ladrões, né? Então aqui eu não estou dizendo que a polícia enfrentou para os ladrões, né, de uma maneira bem aqui forçada, ou enfrentou aos ladrões também, né? Porque essas seriam as hipóteses de usar a ou de usar para. Aqui o que a gente tem? Enfrentar é um verbo transitivo direto. Não se preocupa que a gente vai ver transitividade do verbo também com mais calma. E aqui, os ladrões, ele é apenas um artigo, né? Ele não está pedindo aqui para e nem aos, né? Então, aqui o que aconteceu então? Se a gente não tem, né, essa situação, se a gente tem um artigo, você já quebrou aqui a situação do lhe. Não é enfrentava ao Deus, nem para o Deus. Enfrentava simplesmente o Deus por ser uma questão aí de verbo transitivo direto. Então, a gente tirou aqui, na primeira oração aqui, enfrentava-lhe, lhe enfrentava, e alternativa E, enfrentava-lhe, né? A alternativa C, a gente teria de cara também uma eliminação. Por quê? Que enfrentava no Olimpo. Desculpa, a C não. A D e a B e a E. Por quê? A gente tem um pronome relativo. E ele vai atrair o lhe, que se fosse, né, o caso de lhe, ele vai atrair o lhe para perto dele, porque é caso de próclise. Caso de próclise, né, a partícula atrai o não, jamais, aqui, talvez, por quê, por quanto, pois, enfim. Então, o lhe teria que vir, se fosse o caso de lhe, ele teria que vir para perto do que. Então, a gente elimina a B, se você achasse que, né, se você tem um amor aí mais carinhoso pelo lhe, a gente já eliminaria o lhe da alternativa B e da alternativa E. E aí sobrou a alternativa C, né, caso de fato você gostasse. Mas, então a gente está agora com 3 possibilidades, entre lhe e o. Aí agora também tem que, a gente precisa saber se é caso de verbo transitivo direto, se ele pede, né, o complemento dele é a alguém ou para alguém, ou se não.
A polícia enfrentou os ladrões. A gente está acostumado. Se você tem dificuldade, né? A gente não está acostumado a ouvir isso toda hora na televisão, no jornal. A polícia subiu o morro e enfrentou os traficantes. Presta atenção, né, no que você ouve muitas vezes, porque isso vai te facilitar na hora da prova, né? Assuntos que você não vai precisar decorar, não vai precisar memorizar e vão fazer um baita sentido, né? Então a polícia enfrentou os ladrões, não enfrentou aos ladrões. Se ela não enfrentou aos ladrões, o que acontece? O lhe está errado, ele não é aplicado porque a gente não usa o para. Então, o que acontece aqui, né? Lhe enfrentava, também caiu por terra aqui, alternativa C, porque não é lhe. Agora sobrou, a gente tem a alternativa A e a alternativa D. A segunda possibilidade traz de novo o lhe. Questionar a desigualdade entre os indivíduos. Questionar, alternativa A, lhe entre os indivíduos, ou questioná-la entre os indivíduos. Você está questionando por exemplo, a prova, né? Ou a questão, vamos colocar a questão ao professor. E a outra possibilidade que a gente pode utilizar, né, utilizar mecanismos para resolver a questão, não é? Não adianta achar que, eu me lembro de tudo porque eu estudei a teoria muito bem. Mesmo assim, isso, às vezes a gente escorrega, então é mais fácil usar essas técnicas porque você vai resolver com mais tranquilidade. Então, questionar a questão ao professor. Ou, alternativa D, questioná-la. O que aconteceu aqui? Questionar a questão ao professor. Você está questionando a questão, você tem um artigo aqui, então você tem simplesmente um lá, que seria aqui a alternativa D. Só que o que ele colocou na alternativa A? Ele colocou direto o lhe, né? Questionar-lhe entre os indivíduos. Só que você não está questionando a alguém ou para alguém. Você está questionando entre os indivíduos. Igualmente, aqui, questionar é VTD. Né? Questionar a questão, né? Esconde esse trecho um pouquinho aqui. Questionar ao professor. Questionar-lhe, mas questionar o que o professor? Ficou faltando um pedaço, né? E ficou errado, porque ele não está falando questionar aos indivíduos, né? Ou ao professor. Ele está falando questionar a desigualdade entre os indivíduos. Questionar é um verbo transitivo direto. Então, assim, essa parte de transitividade, toda a matéria, como eu disse, verbo, e a parte de transitividade de verbo, ela acaba realmente, né, demandando aí, porque sempre cai em todas as provas, e cai mais de uma questão, né? Concurso público a gente cata milho, então não dá para se dar o luxo de errar aí duas questões sobre o mesmo assunto, né? Sendo que não é uma matéria difícil, né? Exige um pouquinho de treino, como eu disse, mas ela não é difícil. Então, né? Dá para fazer junto, né? Como eu mostrei para vocês, a gente faz junto a teoria com a prática e treinando aí com algumas questõezinhas, acertar em cheio. Então, aqui também o lhe saiu errado. Dá para falar, assim, que, em geral, a aplicação do lhe
tá errada nas questões, nas alternativas, né? Por todas que eu já resolvi, normalmente o verbo é transitivo direto e você tem essa situação aqui, ó. Essa aqui. Você não tem a situação do lhe, né? Eu tô falando que, assim, seria 60% dos casos, não tô falando de 90%, né? De, olha, é sempre assim, né? Vai nessa que tá certa. Não, não, tem que avaliar. Mas, assim, todas, né, que a gente resolveu aqui, A, B, C e E, o lhe estava errado, né? Em uma questão aí de analista judiciário. A gente acaba resolvendo questões de analista, técnico, enfim, tudo que aparecer, né? Porque para prepará-los aí, preparar vocês para o concurso que for interessante, né? Que seja aí mais interessante a vocês, né? Que seja mais interessante para vocês, ou que lhes seja mais interessante. É que eu posso usar o lhe, porque eu estou falando seja mais interessante a você. Ok? Então aqui a alternativa correta, alternativa D. E assim que a gente resolve todas as alternativas. Eu vou finalizar aqui, mas eu vou até a letra E e em todas as questões. Teve alguma dúvida, surgiu aí um quiprocó no meio, manda pra gente e a gente soluciona aí com vocês, ok? Então é isso, pessoal, é esse o curso, ele como eu disse, dá uma dinâmica de prova também muito interessante, por ser rápido e por aproveitar a teoria ao mesmo tempo que a prática, ok? Então, espero vocês lá e um beijo.